Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que você já escutou essa frase várias vezes, mas muitas das pessoas que já escutaram essa frase acabaram não entendendo. E eu até te confesso que não deve ser tão fácil assim entender. Porque quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, sendo que eu trabalho e trabalho para ganhar dinheiro. Enfim, vamos lá. Esse conteúdo com certeza vai te auxiliar, eu sei que é confuso, mas no final das contas você vai acabar sim entendendo. O fato é que quando estamos falando na frase de se ganhar dinheiro, estamos falando de ganhar uma grande quantidade de dinheiro. E na maior parte das vezes, a maior parte das pessoas acaba trabalhando em serviços, né, em tipo de atividades profissionais que acabam não oferecendo bons rendimentos. E se não oferece, na verdade, um bom salário, fica muito difícil da pessoa conseguir conciliar aí os seus gastos, conseguir conciliar os seus sonhos, conseguir aí, na verdade, falar, né, ter aí realmente um capital considerável. Bom, então, dentro desse contexto, o que que acontece? As pessoas acabam, essa maior parte delas, né, acabam entrando num processo de corrida dos ratos que se fala, né? Eu não sei se talvez você já tenha escutado, não se ofenda por isso, porque não tem nada a ver com o bichinho, mas sim com o movimento que esse ratinho faz dentro de uma gaiola. Imagine você um hamster dentro lá da gaiola, então ele está o tempo inteiro naqueles brinquedinhos, naquela bolinha, eu não sei o nome daquilo, enfim, quem souber deixa aí o comentário, mas o fato é que ele vai correr dentro daquela bola, daquele círculo. E conforme ele corre, a roda gira e ele não sai do lugar. Mas ele pode caminhar ali por horas, na verdade. E o que acontece com a maior parte das pessoas, inclusive já aconteceu comigo, é exatamente isso. A gente começa o mês, então é como se a gente estivesse se movimentando na roda. É isso. A gente começa o mês e a gente começa a fazer movimento, trabalhar e pagar contas e tal, e vai, e vai, e vai. E, enfim, acaba o mês, acabou o dinheiro já há algum tempo, muitas vezes, e daí se começa o outro mês e você não consegue enxergar aí uma perspectiva de vida melhor. Você não consegue ter fé, esperança que a coisa realmente vai melhorar, porque você está preso dentro dessa situação. Você caminha, 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 mas nunca sai da onde está. Então, o fato é que alguém teve a expertise, na verdade, de dizer, ó, quanto mais se trabalha, menos tempo para ganhar dinheiro. Por quê? Porque ganhar dinheiro, na verdade, não está relacionado à quantidade de trabalho. Muitas pessoas acabam não entendendo isso. Muitas pessoas acabam não entendendo que elas podem trabalhar em 3, 4 empregos aí por durante muito tempo e elas não vão conseguir conquistar aquilo que muitas vezes elas querem, porque não está relacionado à quantidade. Outras pessoas vão acabar trabalhando menos aos olhos, talvez seu e de outras pessoas, mas vão conseguir um resultado satisfatório. Por quê? Porque o retorno, a renda, né, o resultado do trabalho não está ligado à quantidade, e sim qualidade, estratégia. Então, aquelas pessoas que são mais estratégicas, elas acabam criando sistemas. E esses sistemas acabam intensificando os ganhos. Por exemplo, uma empresa é um sistema. Aí, as pessoas também não conseguem entender que existe vários tipos de empresa. Você pode ter uma empresa e trabalhar sozinho na empresa. Você pode ter uma empresa e trabalhar com poucas pessoas. Essas poucas pessoas podem ser a sua família ou não. Você pode ter uma empresa, então, pequena, média ou de grande porte. Ou você pode ter uma empresa gigantesca. Você pode participar de forma direta do trabalho dessa empresa, ou você pode participar de forma indireta do trabalho dessa empresa. Então, você entende que para a criação de um sistema, existe várias alternativas para que você esteja ou não esteja. Então, aquelas pessoas geralmente que conseguem ter um resultado melhor do que o resultado da grande maioria, elas sempre vão pender para isso, elas vão empreender, né?
Então, se você realmente tem o desejo de ter um negócio, se você percebe que realmente é isso, é mais ligado à estratégia, se você está, na verdade, aí acompanhando esses conteúdos do canal, se você quer realmente melhorar de vida, como eu consegui sair aí de uma situação, de uma condição de operário há pouco tempo, tá? Então, eu sei que existiam várias pessoas à minha volta que, quando eu comentava, essas pessoas diziam que eu não iria conseguir, que eu, na verdade, iria passar necessidade, que muitas vezes a situação poderia ficar muito difícil. Quer dizer, não apareceu ninguém dizendo, ó, acredite em você e siga em frente. Até mesmo porque algumas pessoas não querem que você realmente vá adiante e outras pessoas têm medo de dizer isso para você porque elas também não conseguiram, elas também têm o desejo, o sonho. Mas você tem que entender que o pilar da mudança é o conhecimento. E é claro que você tem que ser direto, você tem que ser mais incisivo na questão de buscar o conhecimento, porque imagine você quanto conhecimento existe lá numa biblioteca. Uma biblioteca, isso. Biblioteca municipal aí da sua cidade, da escola onde você estudou, da faculdade. Imagine quanto conhecimento não tem lá. Mas se você for até a biblioteca desejando melhorar, aperfeiçoar alguma área da sua vida e não souber que tipo de conteúdo você realmente tem que consumir, você acaba, no final das contas, fazendo bobeira. Muitas vezes as pessoas fazem isso, elas acabam até acertando o tipo de conteúdo, só que ao invés delas entenderem que elas estão começando, elas já acreditam que elas podem partir aí para o modo avançado. É como se, na verdade, você quisesse começar a trabalhar na internet e daí então você começa a acreditar que do dia para a noite na internet você pode fazer milhões. Será que realmente isso pode acontecer? Não aconteceu comigo, pode acontecer com você, depende de vários fatores, toda regra tem exceção, mas na grande maioria isso não acontece. Por quê? É um processo. Então você começa pelo modo básico e você vai adquirindo conforme o tempo. Qual o tempo? O tempo necessário para você adquirir o conhecimento que seja suficiente para você alcançar o resultado. E esse tempo é um tempo diferente para cada pessoa, de acordo com o esforço, de acordo com a forma a qual ela consegue digerir esse conhecimento, que ela consegue, na verdade, absorver esses conhecimentos. Então, para que você consiga, na verdade, buscar conhecimento certo, de forma incisiva, de forma direta, e aplicar, você é claro que vai precisar de tempo. Se você não tem tempo, estou citando isso com um exemplo daquela pessoa que gostaria de começar a trabalhar na internet, mas pode ser qualquer outra coisa. Ó, perceba que trabalhando muito você está preso. E esse trabalhar muito, às vezes não é nem com a carteira registrada, às vezes você pode estar trabalhando muito no seu negócio. Também. E você vai falar assim, pô, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro. É claro, porque você está prendendo toda a sua atenção em algo que não está te dando um resultado satisfatório. Muitas pessoas têm dificuldade em entender isso. É claro que a maior parte das pessoas que vão sofrer com relação a isso são aquelas pessoas que têm a carteira registrada. Por quê? Porque existe um número muito grande de pessoas com a carteira registrada. Então, é claro, se existe essa oferta de pessoas querendo trabalhar com a carteira registrada, é claro que essas pessoas vão ganhar menos. Porque é a lei da oferta e da demanda. Ah, mas hoje as coisas mudaram um pouco, não vamos entrar nesse mérito, mudou muito. Porém, a grande verdade é essa. As pessoas acabam, no final das contas, em determinadas, por exemplo, em determinadas atividades, para que você entenda. Se você trabalha, não fique chateado, mas é a realidade. Qual é a atividade profissional que oferece o maior número de pessoas para o mercado? Qual é o cargo que mais é procurado no mercado de trabalho? Sempre vai ser os cargos de auxiliares. Até que haja realmente aí uma mudança com relação à mão de obra. Por quê? Porque
Quando, na verdade, estamos falando de um auxiliar, muitas vezes, estamos falando de pessoas que não têm um conhecimento específico e podem estar atuando naquela atividade ou em qualquer outra atividade de auxiliar. Por quê? Porque elas estão só auxiliando. Auxiliando o processo, auxiliando o profissional, enfim. E é natural que essas pessoas, como não vão encontrar tantas barreiras para entrar no mercado de trabalho e começar a atuar dentro dessa atividade, é claro que essas pessoas vão acabar aí encontrando facilidade em entrar, porém dificuldade em realmente ganhar aí uma quantia de dinheiro considerável. Por quê? Porque existe uma oferta grande de pessoas que podem realmente estar atuando nesse espaço profissional. E o fato é que você precisa entender um pouquinho dessas coisas, para que você comece a ter uma percepção diferente. Se você é um auxiliar, entenda que você não vai conseguir aí alcançar um sonho muito grande, se você realmente não mudar aí o rumo, a sua trajetória. Estou citando o auxiliar como exemplo, mas pode ser uma outra atividade mal remunerada também, pelo fato de existir uma grande mão de obra. Por exemplo, há um tempo atrás, existia uma grande quantidade de pessoas envolvidas nos processos rurais. Até que a tecnologia veio chegando e tirando o trabalho de muita gente. Por exemplo, vamos pensar aqui no carpir, aí, no capinar, aí, um terreno, uma data, um lote, um sítio, uma chácara, enfim. Vamos pensar nisso. Tinha que ter uma certa quantidade, uma equipe de pessoas capinando. Essas pessoas capinavam com a enxada, e se você se lembra disso, né, deixa aí o seu comentário, tá? Se você viveu isso, de certa forma, eu vivi. Né? Eu quando jovenzinho, eu cheguei a fazer algumas diárias assim com esse tipo de trabalho, né? Então, não era nada agradável, pelo menos para mim, né? Pode ser que era para você, mas não era nada agradável em qual sentido? Trabalhava-se duro o dia inteiro, né? Com alguém ali fiscalizando para ver se você não estava enrolando, e depois, no final do dia, recebia muito pouco, tá? Então, eu gosto do contato com a natureza, até hoje, na verdade, eu gosto realmente de plantar alguma coisa, tal, né? Até esse projeto, né, que realmente eu quero levar até você que está do outro lado, aí, envolve isso também, né? E, enfim, o primeiro passo era mudar minha vida, eu consegui. Agora, o segundo passo, né, é conseguir aí realmente mudar a vida das outras pessoas, através realmente desse trabalho. E esse trabalho envolve várias situações, então por isso que eu estou dizendo também dessa situação aí, né, com relação à questão do contato com a natureza. Bom, o meu contato. Bom, mas enfim. Daí então, existia uma grande quantidade de pessoas para ocuparem essas atividades. E elas ganhavam pouco. Era assim, por quê? Porque qualquer pessoa que tivesse interesse ia, não tinha critério de avaliação, o negócio era muito fácil. Porém, a tecnologia veio chegando, equipamentos, né? Primeiro, se eu não me engano, veio roçadeira, depois veio as trinchas, e, enfim, né? Os herbicidas aí, venenos, eu não sei. Eu sei que, na verdade, acabou chegando muitos recursos e essas pessoas foram simplesmente perdendo ali, né? A sua oportunidade de trabalho. Porém, entenda que elas perderam do lado, mas elas, no final das contas, tinham, na verdade, que se encaixar em outros lugares. Como não tinha uma outra formação, a maior parte delas, acabaram indo trabalhar em outras empresas, como auxiliares, enfim, né? Então, dentro desse contexto, o que a gente precisa entender? Essa questão do trabalhar demais, não ter tempo para ganhar dinheiro, é porque se você ocupa todo o seu tempo com uma atividade que não te remunera da forma qual deveria, ou pelo menos você gostaria, você acaba não tendo tempo e, na verdade, estando sempre muito cansado, cansada, para que você busque algo novo, a sua criatividade fica em baixa, né? A sua produtividade mental
ela acaba sendo esgotada realmente pelo o esforço, pela carga horária, e você acaba se prendendo cada vez mais naquilo, porque quando o resultado não é satisfatório, as pessoas acabam se endividando de várias formas, comprando aquilo que elas gostariam de forma parcelada, entrando em empréstimo. E existe um problema com relação a isso? Claro que existe, porque essas coisas acabam comprometendo, na verdade, o orçamento dessas pessoas, e comprometendo o orçamento, cada vez mais elas acabam ficando presas a essa atividade profissional, que oferece pouco, e o tempo vai passando, porque o tempo não espera absolutamente ninguém. Então, o problema maior realmente é esse, é as pessoas conseguirem entender que elas precisam de tempo, e muitas vezes menos é mais. Muitas vezes você pode sair aí do trabalho onde você está, não pedir a conta antes de arrumar outra coisa, mas você pode arrumar um trabalho onde você tenha mais tempo. E daí então você ganha menos, sim, mas você pode, a princípio, você tem que entender uma coisa. Sempre você vai ter que pagar um preço para conseguir aquilo que você deseja. Então, quando você está trabalhando num lugar e não tem tempo para criar oportunidades, para buscar conhecimento, para buscar novas alternativas, você vai precisar primeiro de tempo. Para que você consiga tempo, faça uma mudança primeiro, procure um trabalho que você vai ganhar mais, abra mão de algumas coisas. Se você mora numa casa de aluguel e consegue morar em outra mais barata, vá. Se você consegue economizar alguma coisa na sua despesa, na despesa da sua casa, economize na luz, na água, telefone, internet, né? Se você consegue economizar no transporte, consegue ir de bicicleta para o seu trabalho e continue indo. Economize, deixe o carro na garagem se você tem carro. Né? Se você mora numa cidade que você não precisa de carro, não tenha carro, use realmente aí as alternativas que você tem de transporte. Eu sei que hoje nas cidades maiores aí você tem várias alternativas de transporte. Né? Você tem aplicativos, você tem transporte urbano, público, enfim. Né? Então, pense realmente nisso de forma efetiva, comece a ser mais prático, mais prática, consiga tempo, aproveite a internet de forma produtiva, pare realmente de ficar perdendo tempo, pare de ficar assistindo esses vidinhos pequenininhos que não vão te levar a lugar nenhum. Busque conteúdos que vão te auxiliar aí a construir algo sólido. E espero do fundo do meu coração que esse vídeo seja o quanto mais produtivo para você que está aí do outro lado. E que você consiga, sim, mudar a sua vida, e que Deus realmente te abençoe e ilumine para que você alcance todos os seus objetivos. E não só mude a sua vida, mas também mude a vida das pessoas que estão à sua volta. E por isso eu te peço, faça a inscrição aí no canal, se inscreva para que você realmente possa ter acesso a esses conteúdos. Deixe o seu comentário, isso ajuda, auxilia demais esse simples trabalho. Eu sei que é um trabalho simples, porém, eu acredito que tenha te auxiliado de alguma forma, porque foi feito com carinho. Foi feito pensando em você que está do outro lado e está sofrendo como eu sofri. Então, não deixe realmente de se inscrever, deixar o seu comentário, porque ajuda muito. E, é claro, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que precisam ou que gostam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Um abraço e fui!